Boa noite a todos, que bom poder estar entrando no ar com você aí, querido, do outro lado, amigo do canal do YouTube, o Religados, que bom poder começar mais um podcast, mais um episódio nessa noite, que alegria ter você conosco mais uma segunda-feira, hoje dia 4 de setembro do ano de 2023, é uma alegria ter você conosco nessa noite abençoada, que nós podemos, a cada segunda-feira, nós temos esse momento que Deus nos proporciona de a gente falar de tantos assuntos importantes que consideramos de fato importantes para a sociedade, de podermos refletir, de podermos falar de tantas coisas boas como tem sido toda segunda-feira, e hoje à noite com certeza não será diferente, afinal de contas nós temos uma convidada literalmente top, tá certo? Nós vamos falar de alguns assuntos que consideramos nessa noite muito importantes de pensar, de falar, não é? A gente tem mandado para os nossos amigos aí os links para as pessoas nos acompanharem. Esse episódio de hoje, esse programa de hoje, nós temos a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Religados. Vai lá, querido, você possa fazer a sua inscrição no canal do YouTube, o Religados, né? É interessante você fazer sua inscrição. Eu tenho encontrado pessoas nas ruas aí e às vezes elas dizem assim, olha, eu assisti aquele programa naquele dia, aquele episódio, achei interessante. Aí eu pergunto para elas, mas você se inscreveu no canal? Aí elas dizem, não, eu não fiz a minha inscrição. Então é interessante você fazer sua inscrição, porque entre outros motivos, você ativa lá o sininho das notificações e toda vez que tiver um vídeo como esse, começando ao vivo, você será avisado pelo YouTube e você pode assistir, logicamente, ao vivo. É bom a gente ter os contatos nossos e a gente mandar para as pessoas, mas evidentemente, se você se inscrever, fica naturalmente mais fácil. Então nós temos a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, o Religados, e temos também a transmissão ao vivo pela live do Facebook. Quero avisar desde já que pelo Facebook hoje será a penúltima transmissão ao vivo, tá certo? Só vai ser até próxima semana. Semana que vem a gente encerra as transmissões pelo Facebook. Vamos transmitir apenas pelo canal do YouTube Religados. Então você que está no Facebook, dá um jeitinho, faça a sua transição para o canal do YouTube Religados e com certeza você será, como sempre tem sido, muito bem-vindo. Queridos, nessa noite nós temos a alegria de receber conosco aqui na bancada, na questão de fazer a entrevista junto conosco, né? Apesar de que eu chamo de entrevista, mas na verdade é um bate-papo, é uma conversa, né? É um bate-papo que a gente bate aqui sempre com a convidada. E hoje nós temos a alegria de receber essa bênção aqui, a nossa amiga Célia. Então Célia vai dar aí seu boa noite, suas boas-vindas aos amigos que nos acompanham nessa noite. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui a convite, né, do irmão Bosco. E é um privilégio estarmos aqui com vocês nessa noite. Vão lá rapidinho, acessem o link, entrem para participar do programa. Ao vivo, vocês podem estar interagindo conosco. O meu nome é Célia Ferreira, sou de Santa Cruz do Capibaribe, sou filha de Maria. Maria, que tinha a barraquinha ali na Rua dos Pacas, era muito conhecida na época que a feira era ali no centro de Santa Cruz, né? Muitas pessoas nos conhecem a minha mãe, conhece meu pai, que era grandão, filho de Ciba Ferreira. Muita gente, irmão Bosco, diz assim, Ticiba, certo, porque meu avô era conhecido assim. Como Ticiba. Era seu Ciba ali do algodão. Aquele que fazia os jogos, tinha o Ferreirão, e os veteranos de bola conheceram bem. Meu avô, meu pai, que é em memória grandão, Ticiba também, como é vovô Ciba. Somos uma família de 6 irmãos, eu, Paulo, Júnior, Marcos, que muitos conhecem como Marquinhos, porque também já foi jogador profissional de bola, né? Jogou no Santa Cruz, no foi Santa Recife. Cruz, entre desses times. E aquele, quem participa de racha, com certeza não tem conhece. Como não conhecer não Marquinhos, tem como né? não conhecer, porque racha é com ele mesmo, né? Tem uma filha que se chama Carolina, mas muito conhecida como Carol, e faço parte da primeira igreja evangélica congregacional, Vale da Benção, ali ao lado do Parque Florestal, né? Temos como meu pastor Bruno e pastor Alisson. E é isso aí, estamos aqui participando, eu espero colaborar bastante com esse programa, convidando a todos que possam estar participando, ouvir toda segunda-feira, estar interagindo aqui conosco, né? E para mim é um privilégio estar aqui. Muito obrigada pelo convite, espero contribuir bastante nesta noite.
É uma alegria, então, termos Célia Ferreira, não é isso? Célia Ferreira. É isso, conosco nessa noite. É uma alegria demais ter nossa querida Célia nessa noite. Eu a convidei literalmente porque eu a conheço e sei da credibilidade que ela tem e da importância do bate-papo, que ela de fato é uma construtora também nesse assunto. E daqui a pouco nós vamos perceber isso, os questionamentos aqui da nossa querida Célia. Eu estou literalmente nessa noite bendito entre as mulheres, né? Porque a nossa convidada nessa noite é de fato uma convidada. E como eu disse no início, literalmente top. Foi uma pessoa que quando a gente a convidou, ela em nenhum momento pensou, refletiu, mas ela disse, vou na hora levar essa contribuição para o podcast Religados. Então nós temos a alegria hoje de receber aqui nos nossos estúdios do podcast Religados a nossa querida Nara Leandro. Ela que é uma pessoa que podemos afirmar, de fato, é uma personalidade importante, não só de Santa Cruz do Capibaribe, né? Mas é uma personalidade importante da região. Então hoje nós vamos conversar com Nara, vamos bater um papo com Nara. Eu gosto de dizer, Nara, que a gente chama de entrevista por causa que é uma forma de falar, mas de fato não é uma entrevista, né? É um bate-papo, é uma conversa e com certeza nessa noite você que está aí nos acompanhando, você vai aprender muito com a história de Nara. Tá certo? A história de Nara Leandro é uma história por demais interessante, por demais bonita. E quando a gente diz que ela de fato é uma influenciadora, não é vamos dizer assim, um chavão. Não é só para jogar para a galera, tá certo? Com certeza muitas pessoas que estarão nos assistindo nessa noite sabem, vão ver mais ainda o quanto Nara é importante em várias questões, tá bom? Então nós queremos primeiramente o boa noite de Nara, né? Boa noite, Nara. Deus abençoe, que alegria ter você conosco nessa noite. Dê as suas boas-vindas aos amigos que nos acompanham. Boa noite, Bosco, Célia. Boa noite a todos os religados. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E com a abertura dessa eu fico até emocionada, né? Porque olha a responsabilidade. Mas eu espero sim, assim, poder nessa noite estar fazendo esse bate-papo com vocês e trazendo alguns esclarecimentos, compartilhando um pouco da minha história. E que se essa história tocar o coração de alguém, então a missão dada, a missão cumprida, né? É esse o nosso objetivo, é de fato trazer luz e trazer um direcionamento muitas vezes a quem está precisando de uma palavra. Eu gosto às vezes, Célia, quando eu boto uma frase lá, alguém vai lá no direct e diz, Nara, foi para mim. Eu digo, pronto, então já valeu. Era isso, esse o caminho, essa a mensagem que a gente quer trazer. E eu estou aqui hoje para responder as perguntas de vocês e de quem quiser interagir aí pelo YouTube. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Mande aí sua pergunta e o Bosco e a Célia vão estar trazendo para a gente. Exatamente. Ô Nara, inclusive eu sempre gosto de dizer que o podcast como esse, o Religados, um dos objetivos de ser justamente ao vivo, de transmissão ao vivo, é as pessoas poderem interagir conosco, né? Boa. Não fazia sentido, obviamente, não que os que sejam gravados e apresentados depois não sejam bons, é claro que é bom também, é interessante, mas quando é ao vivo, naturalmente é mais interessante porque tem como a questão da interação, daquelas pessoas que nos assistem. Então você, querido, tem toda a liberdade para interagir conosco. Vamos dizer assim que Nara de fato vai contar algumas partes da sua história. Obviamente não tem como contar tudo, não tem como contar todos os detalhes, obviamente que não. Mas aquilo que Nara entende que é importante de se falar, que vai de fato contribuir para a sociedade como um todo, então essa personalidade aqui que é Nara Leandro vai nos falar, tá certo? Então você que está aí nos acompanhando, que você possa compartilhar, tá certo? Essa transmissão, você possa compartilhar com seus amigos, com aquelas pessoas que você entende que estarão a assistir ao vivo e que você possa compartilhar com elas, porque é interessante o que nós vamos ouvir aqui nessa noite. E em algumas situações eu creio, viu, Nara, que com certeza algumas pessoas vão dar aqui no comentários aqui de testemunhos pessoais de como foi atingido, vamos dizer assim, pela sua pessoa, a forma que você abordou em várias questões, especialmente do tema principal que nós vamos falar nessa noite, né? Que é a questão do aplicativo, tá bom, pessoal? Nós vamos falar algumas etapas da vida de Nara nessa noite, mas o ponto principal será do meio para o fim desse bate-papo, que será sobre a questão do aplicativo Venda Mais, tá certo? Então, Nara, veja só, a primeiro momento contigo, obviamente a sua questão da sua história, do sentido de quem é Nara Leandro, se Nara Leandro é de Santa Cruz do Capibaribe, não é? Como foi a infância de Nara, onde foi a infância de Nara, enfim, coisas do tipo. Bom, eu
Sou filha de Joselma Bezerra, né? Costureira, mãe de família, fundadora da creche Cleóstenes Pacas, uma mulher feita de fé, como eu costumo dizer, e é com ela que eu tenho a minha base de amor, de fé, de temor ao Senhor. E filha de que é também um funcionário público. Meu pai é policial federal aposentado, então eu não venho de origens ricas, eu venho de origem, de fato, trabalhadora. E eu louvo a Deus pela minha família, pela base que eu tenho. Meu padrasto, Nildo, que muita gente até pensa que é meu pai, mas é alguém também muito importante na minha vida. Então, pessoal, eu sou de Santa Cruz de Capibaribe, eu fui para Caruaru só nascer, como muitos do interior, né, que às vezes vai para a cidade maior do lado somente para nascer, mas tem aqui fincadas suas raízes. Sou filha de Joselma Bezerra, uma costureira feita de amor, feita de fé. Eu costumo dizer que meu melhor exemplo de amor, generosidade, fé, empatia é a minha mãe. E sou filha de Roberto Leandro, que é um funcionário público. Meu pai é policial federal aposentado, né? Mas tenho um carinho muito grande também por Nildo, que foi meu padrasto, que tem grande parte e contribuição também na minha história. Sou Nara, mãe de Sofia, mãe de Laura, casada com o Alisson. E sou uma mulher de 37 anos, que me considero assim, uma mulher muito feliz, muito abençoada, muito agraciada por Deus. As pessoas que me conheceram nessa cidade, que me conhecem em qualquer uma das fases, seja lá na Coab, né, Bosco, onde eu vivi por muito tempo. Exato. E vivo até hoje, porque eu estou ali quase no Pará. Pois é. Mas, tá nas proximidades, né? Mas quem me conhece sabe que por onde eu andei, eu sempre tentei deixar ali que a graça de Deus se revelasse na minha vida e que o exemplo de gratidão, de todos os dias acordar com fé, com perseverança, de que quando cair, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Eu acho que essa é a Nara. É uma mulher extremamente grata a Deus pelo dom da vida. Muito bem, muito bem. Inclusive, para pessoas que receberam o link nosso, a gente colocou aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Compartilhem. Compartilhem. Temos a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube. Tivemos um probleminha na internet, tá certo? Houve uma queda aqui da questão do sinal da internet, mas estamos de volta. Pedimos desculpas a todos que estavam nos acompanhando no outro link. Precisou de outro link, obviamente, desse novo aí, e você possa compartilhar. Quando a gente fez a arte aqui com Nara, para a gente colocar um tema específico para abordar com Nara, aí eu pensei que tema podemos abordar com Nara, né? A gente colocou lá, Nara Leandro, vida e obra, né? E colaborando com a realização de sonhos. Então, Nara é essa pessoa que a gente vai perceber aqui no nosso bate-papo, como ela de fato é essa pessoa, que influencia pessoas, influenciou pessoas, e uma delas é justamente, né, a nossa amiga que está no bate-papo aqui juntamente comigo, entrevistando Nara, que é Célia Ferreira. Célia vai contar algo aí do seu testemunho pessoal, digamos assim, né, Célia? Eu digo mais assim, a admiração por Nara, né? Porque nós somos mulheres santacruzenses, todas as mulheres santacruzenses são guerreiras, de fato. Além de mulheres, tem que se manter sempre mulher, mãe, filha, dona de casa, e sempre algo mais, porque nós participamos e fazemos parte de uma cidade que é movida pelo trabalho, graças a Deus, né? E dessa forma, eu já fiz curso com Nara, no qual, assim, abre a nossa mente. Então, eu me sinto privilegiada por participar nesta noite, né, desse podcast, e você está aqui conosco como convidada, porque é um exemplo para mim e é um exemplo para todas nós, mulheres, porque Nara sai do quadrado. Né? Nara, no decorrer do programa, vocês vão ouvir e ver assim, alguns, porque não vai dar para ter pincelar tudo, né? Mas vai trazer um pouco de quem é Nara. E quem participa ou quem vive da Sulanca, se é que ainda em Santa Cruz tem Sulanca, né? Mas, enfim, alguém que vive diretamente ou indiretamente aqui em Santa Cruz, participando de vendas, sabe quem é Nara. E aí é muito importante a sua parte hoje aqui, sua colaboração para quem está assistindo por conta disso. Porque a gente nós mulheres, vamos olhar para a Nara e dizer assim, poxa, eu posso aprender com ela. Porque Nara, quando se fala em Nara, se fala em quê? A primeira coisa que vem na minha mente é marketing.
A primeira coisa que vem na minha mente, Nara, pronto, eu vou aprender alguma coisa para eu melhorar meu trabalho. É o que vem na minha mente. Então, eu acredito e espero que todos vocês também passem a ter essa visão, passem a buscar o conhecimento. E Nara está aqui trazendo para a gente, nessa noite, para nós, um pouco do seu conhecimento, da sua história. E que também engrandece a nossa cidade e nós como mulheres, não é? Pois é. Uma coisa linda. Já começa assim, Pois é. Inclusive, a gente estava falando aqui em off, né, nos bastidores. Uma coisa é literalmente Bosco falar sobre Nara, outra coisa é outra mulher, o peso que traz essa fala de Célia sobre a sua pessoa, né? De fato, Nara, é uma pessoa de alta credibilidade, tem essa marca. Nara, você vai contar a sua história aqui e como é interessante conhecer a história da pessoa, porque às vezes as pessoas só conhecem, vamos dizer assim, a situação, vamos dizer assim, de hoje, né? Mas tem todos os pormenores anteriores para que aquela pessoa pudesse chegar onde ela chegou. Então, Nara, essa influenciadora não é à toa, ela tem uma história por demais linda. Inclusive, Nara, nós vamos começar justamente com uma pergunta de uma pessoa que fez questão de participar do Religados. Ela tem uma pergunta a você de algo que aconteceu algum tempo atrás. Então, nós vamos ouvir aí, tá certo? A entrevista que a Admilda fez, você observe aí. Vamos observar. Oi, gente, olha eu aqui de novo e dessa vez com uma entrevistada muito especial. E eu tenho certeza que Nara vai amar. Irmã Joselma, seja muito bem-vinda ao podcast Religados. E nós queremos saber um pouquinho da sua história com Nara lá na creche Cleóstenes Pacas. Conta aí para nós. Boa tarde, meninos. Eu sou Joselma Bezerra, eu sou mãe da Nara Leandro. E nós temos muitas histórias sobre a creche. Nós começamos com o Sopão em nossa casa e Nara, com 12 anos, já ficou com a turma na creche Cleóstenes Pacas. Nara, você lembra quando nós estávamos com o Sopão na nossa casa e um empresário amigo nosso mandou me chamar e perguntou se eu ainda estava com o Sopão, porque eu já tinha passado na loja dele pedindo, e eu falei que sim. Aí ele disse que estava com imóvel para vender e fez um voto a Deus que se vendesse daria uma oferta para a obra do Senhor. E ele vendeu e orou e o Senhor me mostrou. Agora conta aí, Nara, quem foi, como foi. Muito obrigado, minha gente, meninos, muito obrigado por esse podcast. Deus abençoe vocês poderosamente. Minha querida, muito obrigada por sua participação, um abraço e Deus abençoe. E em 1 ano e meio a creche foi construída. Assim, para a glória de Deus, eu me alegro muito, porque sempre que eu estou diante de uma dificuldade, de algo que parece impossível, aí eu lembro dessa história. Eu disse, minha mãe construiu a maior creche da cidade, sem ter uma casa própria. Isso é fé. E é de fé que vivem os homens e mulheres de Deus. Trazer a memória. Isso é lindo, né, Nara? O Nara, no caso, completou exatamente 25 anos recentemente, né? A creche Cleóstenes Pacas, isso né? mesmo, 25 anos de entidade. E assim, pois é. Até hoje, César Moraes e Yara, que foi esse casal abençoador, que deu pontapé inicial no projeto, até hoje eles fazem parte da creche. Yara até hoje é a tesoureira. E ela fez, inclusive, um chá, a coisa mais linda lá, mostrando essa história. Hoje já tem netos das primeiras crianças que passaram pela creche, que hoje estudam na creche. Então, a gente já teve filhos das crianças e agora netos das crianças. Porque aquela creche, ela deixou essa experiência de amor, né? A pedagogia do amor é o que é ensinado na creche. E são 25 anos fazendo crianças felizes. Uma história muito linda. E bom lembrar, viu, Bosco, que a creche ela vive de doações. Certo. Quando o comércio está ruim, a primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? Cortar a doação. Mas a creche não fecha. Então é bom você saber o que manhã sempre disse. Você não pode esperar ter sobrando para dar. Você precisa dar para receber. Não é assim que a Bíblia fala? Então, quem conhece das Escrituras Sagradas sabe que o exercício é contrário. Primeiro você dá e recebe. E assim se multiplica sempre. Sempre pela fé, né, Nara? Isso. Ô, Nara, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro do que você viu na creche Cleóstenes Pacas, tem algum exemplo específico? Não somente no caso do início de tudo, mas
durante a caminhada do tempo que você esteve mais diretamente ligado à sua mãe lá na creche específico, que você viu aquele momento que, tipo, aquele momento que, vamos dizer assim, era como se a situação que aparecia ia fechar literalmente as portas, mas alguma coisa aconteceu, uma intervenção ali divina aconteceu que você pudesse contar para as pessoas que estão nos assistindo? Várias vezes, assim, Bosco. É porque eu vou falar, eu vou chorar. Mas assim, nós já passamos muitos momentos difíceis. E quando eu falo difíceis, é difícil mesmo. Difíceis assim, mesmo. Você acordar e dizer vai dar o quê hoje às crianças e não ter nada na despensa. E isso era uma responsabilidade muito grande que mãe trouxe para dentro de casa e para a gente que dizer você não ter um alimento para uma criança é uma coisa, e para 120 crianças. Pois é. Né? E aí tem uma história que para a gente foi o maior exemplo assim da mão de Deus poderosamente naquele dia, porque não tinha nada na creche. E a cozinheira passou lá na casa da mãe, a mãe morava ali na saída para o Pará, e pegou a chave e disse, Joselma, não tem nada. Ela disse, olha, vá botando água no fogo que já eu chego. E ela ficou na porta de casa orando. E aí passa seu Bida, para o carro e diz assim, ô criatura, que ele chama assim, ô criatura, vem cá, como é que tá a creche? E ela começou a estar uma bênção, porque, olha, a Bíblia também ensina a história da mulher samaritana, você não sai contando problemas às pessoas que não vão resolver, né? E ela não foi de se lamuriar, ela disse, olha, é uma bênção, vá lá conhecer, a gente tem tantas crianças e tal e tal. E aí ele disse, olha, eu vou lhe dar uma ajudinha aqui, é bem pequenininha, mas é de coração. E aí ele deu R$200 a ela. E na hora ela correu, veio aqui. Na época era o mercado de Tiburcio, e fez uma feira e correu para lá e já fez o café das crianças. E assim, a experiência que eu trago é assim, às vezes a gente tem tanta pouca fé, mas a gente tem um Deus que cuida, sabe? E ele encheu a despensa daquela semana. O Senhor sempre nos ensinou a ter assim, a gente tinha o suficiente, a gente não tinha sobras. Provisão. Né? A gente tinha para ver a provisão do Senhor. E, assim, eu fico muito grata a Deus. Até hoje, na minha casa, não se estraga nada. Nada de alimento. Porque a gente tinha esse exemplo na creche. Você trouxe desde aquele momento da creche, né? Exatamente. Você orava com as crianças e o que é que você quer? Eu lembro que chegou uma vez um empresário lá e perguntou, o que é que você quer? Eu queria, tipo, fruta, sabe? Pedia fruta. E aí esse empresário começava a chorar, porque dizia, meu Deus, eu jogo toda semana fora no lixo. E Deus fez muita coisa linda, assim, na nossa vida. Eu acho que eu digo assim, eu só agradeço a Deus, porque viver essas experiências me fizeram mais humana. E eu era muito jovem ainda, eu era adolescente, né? Estava entrando na adolescência. E isso faz você amadurecer muito rápido, que aí você começa a ver a realidade de crianças que têm quase sua idade, né? Porque a gente atendia até crianças de 7, 8 anos. Então, a gente vê o quanto a gente é agraciado por Deus, o quanto a gente tem que agradecer por ter saúde, por ter o alimento na nossa mesa, por ter a nossa família protegida e segura, né? Enquanto tantos estão em situações de vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade social, e estão invisibilizados pela sociedade. Então, é isso. Assim, mas tiveram inúmeras histórias. Marcélia? Pois é. Como não agradecer a Deus, né? Ouvindo essas histórias, como o Senhor manteve, né? Até aqui, que é uma história de vida, nos ajudou, né? Senhor. E dentro dessa história, eu me fiquei com a seguinte pergunta. Alguma daquelas crianças de 25 anos atrás voltaram, fazem parte, têm contato? Como é essas crianças do início? Crianças que hoje já não são mais crianças, né? Hoje a gente tem inclusive crianças que passaram na creche, que hoje trabalham na creche, né? E tem crianças que, como eu falei, que eram crianças na minha época e que os filhos delas estão lá e que hoje já tem netos dessas crianças lá. Entendeu? Porque realmente a creche é essa referência para as famílias da comunidade, a comunidade da Coab, do Polispacas. Eu lembro uma época que vinha criança do Santo Agostinho, porque não tinha creche na época lá. E eles vinham, um monte de criança numa carroça de burro, o homem vinha, deixava elas lá, ia trabalhar no fim do dia, ia, pegava as crianças e voltava. Porque era uma entidade que atendia realmente a assim, todos, entendeu? Sem distinção. E a gente tinha um trabalho muito próximo das famílias, né? Eu lembro que uma vez uma mãe,
chegou lá na creche chorando e contando, disse que a filha adoeceu à noite, chorando com muita dor, e dizia assim, mamãe, vá buscar Jesus, que ele está lá na creche. Olha aí. Entende? Tá E vendo? assim, era a experiência que nós tínhamos, e essa mãe chegou chorando e dizendo assim, olha o que vocês estão ensinando para o meu filho, né? Que esse é um lugar de paz, um lugar de cura, um lugar onde Jesus está. Ou seja, não era apenas uma creche, tinha algo mais. Tinha Né? algo Não só mais. era aquele cuidado físico, mas também tinha o cuidado espiritual, né? Isso, sempre E foi esse propósito. certamente essas crianças cresceram com esse entendimento, vendo isso, participando, sendo testemunhas, Isso. no caso, né? E hoje Coisa algumas linda. trabalham na própria creche, no caso, colaboram Sim. lá, tá vendo? Interessante, Pois é. né? Hoje já tem algumas coisa linda, colaborando. né? É um legado. É um legado. A creche Cleóstis né? Pacas é um legado, né? Com Com certeza. certeza. Ô, Nara, vê só, aí da creche Cleóstis Pacas, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, uma facilitação dentro da questão do seu conhecimento de lidar com crianças, com essas dificuldades das crianças carentes, ao mesmo tempo, você que vai contar esse contexto aí, como foi essa parte onde você tornou-se conselheira tutelar? Como é que surgiu essa questão de Nara ser conselheira tutelar, o desejo de Nara ser conselheira tutelar, qual a necessidade que você viu de você poder colaborar nessa área tão importante? Então, Bosco, como eu convivia ali na creche diariamente com as violações que as crianças sofriam, né? Tem uma frase de Betinho que diz assim, se não vejo na criança uma criança, é porque alguém a violentou, e o que vejo é o que sobrou de tudo que lhe foi tirado. Eu queria apenas que cada um desses 48 conselheiros tivesse muito essa frase em mente, porque o Conselho Tutelar, de fato, quando eu participei da primeira eleição, eu fui tão bem votada que caiu muita gente em cima de mim. Vá ser vereadora. Eu disse, não. Eu me candidatei para ser conselheira tutelar. E assim eu vou cumprir o meu mandato. E cumpri os meus 3 primeiros anos, fui reeleita. E na reeleição, onde eu não poderia mais me candidatar, porque não pode ser subsequente às 3, no último ano foi que eu me afastei e fui candidata a vereadora. Mas como conselheira, eu levantei a bandeira contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Eu levantei a bandeira da adoção. Eu ajudei muitas famílias a, de fato, acolherem outras crianças e dar-lhes a elas o amor, gerar elas no coração. E eu tinha algumas causas de vida, eu fazia isso como o intuito da minha vida mesmo. Isso é outra coisa que eu queria deixar a cada um dos candidatos a Conselho Tutelar. Hoje, na cidade, muita gente é entristecida com o Conselho, porque muito se vê assim, não é atribuição do Conselho, não é atribuição do Conselho. Na minha época, os conselheiros que ali atuavam comigo sabem que nós fomos o Conselho referência do Estado de Pernambuco. Eu fui dar palestra em Recife para todos os conselheiros do Estado, porque eu era a conselheira que mais tinha casos registrados no CIPA, que era o Sistema da Informação da Justiça. E a gente trabalhava aqui sem cessar. Por muitas madrugadas, eu inclusive grávida, saía para ir atender a ocorrência, porque eu dizia, olha, se uma família, se há uma denúncia à noite de que uma criança está sofrendo violação, você não pode esperar o dia seguinte. Então, pense bem quem se candidata ao conselho, porque você querer dormir sua noite de sono pode levar uma criança a óbito, como aconteceu na nossa época, né? Que várias crianças chegaram a óbito por conta de violência, que as pessoas às vezes dizem, não vou votar em conselho, porque conselho não deixa dar uma tapa no filho. Não é sobre isso. Pois é. Não é sobre isso, não é tão raso. As violências contra a criança existem, o abuso sexual existe, as crianças estão na rua. E onde está o nosso conselho? Assim, é importante ter um conselho na cidade. Santa Cruz já foi premiada como a única cidade de Pernambuco que não tinha criança na rua. Então, assim, eu me orgulho demais da época que trabalhei como conselho tutelar. Eu me sentia extremamente útil à minha cidade, porque realmente assim, a gente se entregava, a gente tinha o estatuto debaixo do braço. Eu não sei se vocês sabem, mas conselheiro tutelar é a única pessoa que pode adentrar na residência para proteger uma criança. Um policial, ele precisa do mandato. O conselheiro tutelar, ele tem essa autoridade. Então, assim, é uma autoridade tão grande que você tem que ter tanta sabedoria para exercê-la. E eu costumo dizer assim, que eu amadureci em 5 anos que eu fui conselheira 50, porque eu vi coisas assim, e problemas sociais e familiares que eu nunca antes imaginei.
Mas, assim, eu agradeço demais a Santa Cruz essa oportunidade, as famílias essa confiança. E hoje, para minha alegria, muitas vezes, Célia, chega uma mãe perto de mim e diz assim, conhece esse menino aqui? Eu digo, não, foi você que me ajudou a adotar ele. Tá vendo? E eu fico Coisa muito linda, né? feliz, porque, assim, a gente tem que fazer sem pedir nada em troca. Eu nunca pedi a essas pessoas viessem me agradecer, mas é para mim uma alegria quando alguém chega. Tem outra pessoa que esses dias virou minha cliente no aplicativo e quando eu cheguei lá, ela olhou para mim assim e disse, você lembra de mim? Eu disse, não. E é uma pessoa hoje muito bem nessa cidade. Se ela estiver me ouvindo, ela vai saber que eu estou dizendo a história dela. Ela disse, olha, você me atendeu no Conselho Tutelar. E na hora eu olhando, eu disse, e aí, como foi? Ela disse, eu cheguei lá com um problema com o pai da minha menina e você teve uma palavra assim de ordem, você organizou lá e assim, eu saí tão grata por você. Eu disse, foi assim. Eu fico muito feliz porque estava fazendo o meu papel, a minha obrigação, não estava fazendo favor a ninguém. Quando você vai num conselho tutelar, você tem que exigir esse atendimento. E não é favor. Você está ali assim, pedindo o seu direito, pedindo a garantia do seu direito. E quando um conselheiro tutelar, se ele disser a mim, não é minha atribuição, aí eu pergunto, e qual é a sua atribuição? Porque a atribuição do Conselho Tutelar é defender direito de criança e adolescente. Criança na rua está com direito violado. Pois é. Criança em situação de violência está com direito violado. Criança fazendo parte de rede de prostituição está com direito violado. Então, se você não vai sozinho por questão de segurança, porque inclusive foi na minha época que 5 conselheiros tivemos conselheiros assassinados aqui em Pernambuco. Se você não vai sozinha por conta de segurança, é óbvio. Você vai recorrer às instâncias de polícia, de guarda, do que for necessário. Você vai solicitar e requisitar atendimento psicológico, assistência social, mas você precisa ir. E se você não está pronto para ir, não entre. Porque você pode ali permitir e ser conivente com situações irreversíveis, como foi o caso que me marcou demais, da criança lá da Coab, que na época o pai jogou a criança na parede e a criança veio a óbito. Então, assim, é muito sério. É muito sério. É muito sério, sabe? Eu peço a Deus que, assim, que os que estão e os que forem eleitos realmente tenham esse comprometimento e saibam que conselho é uma das maiores responsabilidades dos cargos eletivos que existem. Exatamente, Nara. Inclusive, lógico, a gente não vai dizer nomes porque alguns deles, possivelmente até alguns deles sejam candidatos. No momento não se pode dizer nomes, mas eu conheço alguns conselheiros que foram junto com você no seu... Não sei se o termo é mandato, mesmo é mandato? É mandato. Mandato de conselheiro tutelar. E alguns deles, quando a gente fala de saudades de conselheiros, naturalmente os nomes que eles usam é quem? Nara Leandro. Então, assim, é interessante, é importante isso. Vê só, pessoal, a gente, você aí, as pessoas aqui estão comentando aqui no nosso canal do YouTube, você comenta aí se está tudo ok, se está chegando a transmissão direitinho. A gente pede de novo desculpas pelos nossos problemas de transmissão, tá certo? Na verdade... E compartilhem, né, Bosco? Compartilhe isso, compartilhe, porque a live de hoje foi prejudicada pela internet. A internet não ajudou. Mas a gente tem muito para conversar ainda. A gente estava até conversando aqui nos bastidores desse momento, a gente dizendo, às vezes até os sistemas bancários têm problemas lá, né? Até o Facebook. Até o Facebook, então porque o Religados de vez em quando não pode ter esse problema. Tá tudo mas certo. A gente pede desculpas, tá certo? Desculpas mesmo.